No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse aluno é meu, ninguém toca. Engraçado, né? Esse termo é muito engraçado. Eu ouvia muito isso logo no início da minha carreira. Não conseguia entender certamente o que as pessoas estavam querendo dizer com isso, com esse aluno é meu. Esse sentimento de posse sobre o outro. O que é isso? O que seria isso, né? As pessoas terem essa dificuldade de entender que o ser humano é um ser livre, que ele pode ir e vir quando ele quiser, da forma que ele quiser. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque algo também aconteceu comigo. Eu já tive dos dois lados, como aluno e como professor desse tema, esse aluno é meu, ninguém toca. Eu vou explicar aqui para vocês. Quando eu comecei a fazer os meus desafios aqui no Instagram para vocês, antes da nossa pandemia começar, né? Antes de tudo começar, eu comecei a fazer os desafios como uma forma de entretenimento, de diversão, de divulgar a dança, a arte, de uma maneira mais tranquila e movimentando a dança, para que você pudesse só dançar em casa e fazer e acontecer, né? E aí eu comecei os desafios, eu fiz vários desafios, desafio do improviso, desafio de piruetas, de dança contemporânea, de dança clássica, de jazz, fiz diversos desafios onde muitos bailarinos participaram. A gente pode botar aí numa média de 200 a 300 pessoas participaram desses desafios, o que foi muito legal, muito maravilhoso. Bom, as pessoas, eu enviava os vídeos, as pessoas mandavam de volta e marcava, eu repostava, fazia os comentários, era muito legal, muito bacana, o resultado era sempre positivo para todo mundo, né? Tanto para mim, por receber aquele material lindo de tanta arte, quanto para as pessoas que mandavam e mandavam seus depoimentos, agradecendo pela ideia, pela sugestão, né? E pedindo dicas e tudo mais. Bacana, tudo bem, maravilha, a intenção era essa, de divertir, de promover a arte, a dança, né? Mas aí, num determinado momento, mais exatamente quando começaram os desafios de dança clássica, eu comecei a receber depoimentos de uns alunos, e não foram poucos, tá? Não alunos meus, alunos de outras escolas, tanto de Brasília quanto fora de Brasília. Dizendo assim, a grande maioria, acho que 98% falava quase a mesma coisa, e eu vou dizer para vocês. Admiro o seu trabalho, gosto muito de você, você é um profissional incrível, que lindo esse seu projeto, gostaria muito de participar, mas não posso participar porque a minha professora ou a dona da minha academia que eu faço aula proibiu a todos de participar desse projeto. Quando eu li a primeira mensagem, eu falei, deve ser um caso isolado, né? Eu conversei com a pessoa, até cheguei a mandar uma mensagenzinha via direct para a dona da escola, que eu conhecia de nome, né, não conhecia pessoalmente, explicando mais a fundo o projeto e tal, e não tive resposta até hoje. E aí, de repente, na semana seguinte, começaram a vir várias outras mensagens. Bom, o projeto do Desafio de Balé Clássico, ele durou mais ou menos, eu acho que quase um mês. E durante esse tempo todo, eu recebia muitas mensagens. No desafio de dança contemporânea de jazz não teve muito isso não, mas o de dança clássica foi o que pegou mais assim. E eu ficava assim ainda assustado, eu falei, meu Deus, ainda existe isso, né? Uma coisa que eu via lá no passado, 1994, ainda existe. Que coisa louca. Bom, por diversas vezes aqui no meu Instagram, nos stories, eu mencionava isso. Falei, gente, tá acontecendo isso e tal, vou fazer um vídeo. Pois bem, eu fiz o vídeo, só que eu falei demais. E aí, revendo o vídeo junto com a minha equipe, eu falei, não, acho que não é legal postar esse vídeo não, porque tá pegando um pouco pesado. Porque é revoltante. Mas, passou o tempo, eu consegui filtrar muita coisa e tô aqui fazendo esse vídeo para vocês entenderem. Ao todo foram 23 directs, mensagens no privado comigo falando essa mesma coisa que eu acabei de dizer para vocês. E eu conversei com todos esses alunos, tentei fazê-los entender de que as pessoas são livres, elas podem participar, elas podem experimentar outras danças, ir a outras academias ou não. Tentei de uma forma tranquila, muito profissional, acalmar a todos. Desses 23, nenhum conseguiu participar. Mandava o vídeo escondido. Escondido. Eu fazia os comentários e mandava de volta para eles, com peso no coração. Eu podia postar? Não tinha autorização da pessoa, não podia fazer a postagem. E eu também não queria arranjar confusão,
para aquela pessoa, caso eu postasse, marcasse, né? É desagradável. Não era essa a intenção principal do meu projeto, dos desafios. Mas eu fiz. Alguns que mandaram, que pediram escondido e tal, eu fiz com o maior carinho, com o maior respeito e mandei. Quando terminaram os projetos dos desafios, eu falei, eu vou fazer um vídeo. E aí nesse vídeo eu vou falar aquilo que eu penso. Quando eu comecei a dançar, eu ouvia muito isso de uma professora que falava exatamente isso, para a gente não dançar em outras escolas, para a gente não participar de nenhuma outra atividade que não fosse da academia, que se alguém convidasse a gente para dançar em outro lugar que a gente não fosse, né, meio que uma lavagem cerebral, né, botando medo, dizendo que iam maltratar a gente, e até falando mal de outros profissionais, o outro profissional é isso, o outro profissional é aquilo. Eu, muito novo, olhava aquilo e não conseguia entender, porque eu já sabia que isso não era certo, era uma coisa errada, mas não conseguia entender. Passados os anos, eu fui entendendo isso mais a fundo e eu via que não era só aquela professora que tinha dito para mim, mas sim a grande maioria de pessoas por onde eu passava acontecia da mesma forma. Eu fui convidado para dançar em diversas escolas aqui em Brasília, né, como primeiro bailarino. E todas essas escolas que eu entrava, eu sendo de uma outra escola, formado por uma outra escola, eu achava aquilo bacana, né? Eu estar ali meio que quebrando esses tabus. Mas eu ainda ouvia os burburinhos. Quando tinha as audições aqui em Brasília de companhias financiadas pelo governo, pela Secretaria de Cultura, eu via que poucas pessoas participavam dessas audições. As aulas públicas ministradas por outras academias também, poucas pessoas de outras academias participavam. Grandes eventos, concursos, seminários internacionais aqui de Brasília eram boicotados. E tudo porque as pessoas criavam rixas de diretor contra diretor, professor contra professor. Triste, né? Uma realidade muito triste, muito triste. Bom, tentando entender isso, tentando passar para vocês de uma forma mais resumida, na dança clássica, infelizmente, isso existe. Né? Os professores proíbem seus alunos de fazerem aula com outros alunos, com outros professores, aprenderem novas técnicas, novos métodos, e isso acontece. Só que com o passar do tempo, como eu já tive dos dois lados da moeda, eu comecei a desmistificar isso com os meus alunos e principalmente com a minha companhia. Uma vez que você tem uma companhia de dança, que você tem que seguir uma linha técnica, um padrão de metodologia, de terminologias, você tem que fazer o aluno entender de que ele precisa estar ali para seguir a fundo e com muita responsabilidade a linha de dança e de técnica daquela companhia. Ok, estamos falando de uma companhia de dança profissional. Mas o aluno mesmo assim está livre para ir e vir se ele quiser, permanecer na companhia ou sair para fazer outras aulas. E eu sempre aconselhei muito bem os meus alunos, no momento certo de sair para tentar alcançar novos horizontes. Todos aqueles que não me escutaram se deram mal. Todos aqueles que me escutaram se deram muito bem e até hoje vivem de dança. E muito bem fora do país. Eu nunca fiz vídeo para falar nome de Ciclano Beltrano que está fora do país, vivendo disso, ganhando tanto. Nem vou fazer porque não é esse mérito que eu quero ter. Muito pelo contrário, o mérito é outro, de uma outra forma. Que é me orgulhar de ter esse pessoal. A galera que não conseguiu se firmar, que agora foram para outros setores, outras profissões da vida, estão bem, mas não conseguiram exercer a sua dança. Bailarinos extremamente talentosos. Tudo bem, também o direito de ir e vir mais uma vez, tá tranquilo. E isso cabe ao professor sempre orientar o aluno, o profissional da dança, no momento certo que ele vá fazer, por exemplo, uma audição para uma companhia profissional. O momento certo dele é ingressar uma turma de um nível mais forte, dele participar de um workshop de um nível forte, né, mais alto, dele fazer cursos internacionais. É sempre bom que o profissional consiga orientar muito bem o seu aluno para que ele não caia em ciladas, porque acontecem bastante situações assim horrorosas. Eu tenho exemplo de uma bailarina que dançava comigo e ela cresceu bastante, então ainda não estava profissional. E aí ela resolveu ir para fora, fazer audição e tal. Eu falei, não é o momento certo, você ainda não está preparada, mas é o que você quer, vamos lá. E até ajudei, indiquei alguns lugares e tal. Ela foi bom, ela passou por uma companhia aqui no Brasil, não conseguiu nada fora, mas passou. E sumiu, nunca mais vi, nunca mais tive notícia, nas redes sociais também sumiu, desapareceu. E de repente eu tive a notícia de que ela estava trabalhando numa companhia no Rio de Janeiro e que a função dela era esticar o linóleo, colocar o lixo para fora da companhia e encher as garrafas de água dos bailarinos.
Eu não estou dizendo que isso seja uma função medíocre, ruim, não é isso. Mas é que se você vai para uma grande companhia para ser uma bailarina e você não está dançando, está exercendo essa função, algo aconteceu. E é dessas ciladas que eu tento livrar os meus alunos, que eu tento orientar da melhor forma. Sempre foi dessa forma e sempre será. Essa rusga que existe dos profissionais de dança de proibirem os seus alunos de participarem de outros eventos e acontecimentos, como o meu que aconteceu, é algo ainda que a gente não consegue entender. Aconteceu o que aconteceu, que nós estamos vivendo hoje, e juntamos todos, todo mundo se juntou, e foram feitos grupos de WhatsApp, e grupos ali, vamos nos ajudar, vamos unir e tal. E eu falei, gente, olha que bacana, tá vindo aí o início de uma nova era, de um novo momento, aonde a dança clássica vai se unir para conseguir promover. Pois bem, é sempre aquele fake, né? Vamos nos unir aqui agora para poder aproveitar. Mas aquilo que eu empregava, que eu ditava ali como ditador e tal para os meus alunos, vai permanecer. E permaneceu. E aí a gente fala do falso moralismo. Encher a boca, escrever textinhos, de fazer postagens de eu sou uma pessoa tranquila, os meus alunos podem fazer aula com todo mundo, está tudo ótimo, maravilhoso, mas na prática não é isso que acontece. Eu não estou dizendo só por minha causa, mas por outros eventos culturais de dança clássica que acontecem em Brasília e que muitos professores, diretores e donos de escola proíbem seus alunos de participar. Além de proibirem, tem também a má fé de fazer convites escondidos para alunos de outra escola para ir para a sua escola. Isso acontece. Então você que está vendo esse vídeo, se é professor e se enquadra nesse perfil, dá uma refletida. Porque o futuro de pessoas que agem dessa forma, a gente sabe bem qual é. Se você está vendo esse vídeo e está se encaixando no perfil de vítima, de pessoa que está presa, dá uma avaliada nesse seu professor, diretor e dono da escola, se realmente vale a pena permanecer aí. Estou fazendo uma campanha para que os alunos saiam das escolas, não é isso. Mas é que o aluno e o artista tem que ser livre para ir e vir e fazer aula com quem ele quiser e desejar. É assim que funciona. As coisas são desta forma. Se você está assistindo esse vídeo e está pensando, nossa, mas ele está falando tudo isso aí e ele não tem medo. Medo de quê? Eu estou falando a verdade. E todas as verdades que eu acabei de falar aqui eu posso provar. Tenho provas concretas. O nome, sobrenome, mensagens, áudios, vídeos, testemunhas. Tenho provas. Para dizer que realmente isso acontece, o que é uma pena. Muitos eventos culturais de dança clássica em Brasília não aconteceram por conta das brigas, das rusgas, das rixas, das competições, do eu vou mandar, você não vai mandar, eu quero controlar, eu quero fazer, eu. E aí os bailarinos clássicos da nossa cidade são prejudicados. Os bailarinos que estão ali nas academias estudando para se formar, para se profissionalizar, para viver de dança, para exercer a sua carreira de artista, de bailarino profissional, são prejudicados. Eles automaticamente são algemados. Sim, algemados. E eles não podem exercer a sua profissão da forma que eles desejam, sonham e gostariam. Isso aconteceu comigo. Por diversas vezes de uma outra professora minha, eu ouvi não. Era convidado no início da minha carreira a participar de algumas companhias, de alguns eventos, de algumas coisas legais, de apresentações, de montagem, de viagens para Joinville, que é o sonho de todo bailarino. E quando eu relatava essa professora, eu ouvia um não, você não vai, você não pode, você é daqui, você pertence aqui. Era difícil tentar compreender, não conseguia entender. E aí o não daquela pessoa ficava para mim, ficava impregnado em mim. Quando eu passei a me tornar professor, eu pensei de diversas formas em tentar fazer com que os meus alunos não procurassem outras escolas, que eles ficassem ali comigo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi dar aula de balé clássico, de jazz, de contemporâneo, de padedê, de alongamento, de pontas, de tudo que a dança precisasse. Fui estudar, fui me especializar, fui me formar, fui ganhar conteúdo para poder passar para o meu aluno e para aquele aluno saber que aquele profissional era bom para ele. E assim eu fiz. Mesmo assim, nesse decorrer da vida, nesse trajeto, ainda existiam alguns bailarinos que gostariam de fazer aula com outros profissionais. Por exemplo, os bailarinos das minhas aulas de jazz, alguns queriam fazer dança de rua, street dance, street jazz, jazz funk, etc. Ótimo, foram todos, não tem o menor problema, até porque os profissionais que eles queriam fazer eram profissionais de ponta aqui em Brasília. E tem que fazer mesmo.
O bailarino ele tem que experimentar várias áreas e modalidades para ele saber o que ele quer, para ele se profissionalizar. Você não pode ficar preso a uma única coisa. Hoje no mercado cultural de dança exige que o bailarino seja multifacetário, que ele consiga dançar tudo e muito bem. Assim você consegue alcançar coisas, trabalhos, fechar mais contratos e etc. Né? Quando você se limita a uma só modalidade, hoje no Brasil, você não consegue muita coisa. Então você tem que ser ali, muito versátil, saber tudo. Era assim que eu pensava para fazer comigo e assim eu fiz com os meus bailarinos, principalmente com os bailarinos da minha companhia. Todos eles sabem dançar todas essas modalidades que eu acabei de passar para vocês. São profissionais, sabem dar aulas, sabem coreografar, sabem dançar, sabem escolher as modalidades que tem, que dominam mais e ministrar aulas e workshops. Preparo muito bem os meus bailarinos para o mercado cultural. Foi assim que fizeram comigo numa outra etapa muito linda da minha vida, de uma grande coreógrafa, e eu posso falar, Mironilce Regino. E ela me dizia muito isso: estude muito, conheça tudo sobre a dança, viaje, passeie pelos lugares, conheça as pessoas, para que você consiga ser um excelente profissional. E assim eu fiz. Além de tudo isso que eu falei, existe também o lance da fofoca. Isso, fofoca. Então, muitas vezes, aquele aluno que tem muita vontade de fazer aula com aquela academia, ou com aquele determinado professor, ou com aquele artista que acabou de chegar em Brasília, que estava na Europa trabalhando e agora retornou à sua cidade de origem, ele não vai porque ele escutou do fulano, ciclano, beltrano, e até mesmo da dona da sua escola, ou da professora, ou dos amiguinhos de sala, que o fulano é isso, aquilo, outro. Que a ciclana também, ela fez isso, aquilo. Chegou a hora de desmistificar essas coisas. Se você quer realmente fazer algo com um profissional e aí encher a sua cabeça com fofocas, mentiras e inverdades, eu sugiro uma coisa, que foi o que eu fiz a respeito das pessoas que me diziam que eram pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não prestavam. Eram essas palavras que falavam de alguns profissionais. Eu fui atrás para poder conhecer e saber quem são essas pessoas. E 100% das pessoas que me falavam que não prestavam eram pessoas maravilhosas, profissionais inacreditáveis, que eu fiz amizade, que eu dancei, que eu me profissionalizei e que aprendi muito, porque eu fui atrás e desmistifiquei tudo isso que diziam por aí. É a dica que eu dou pra você. Você tem vontade de fazer aula com um profissional aqui de Brasília ou de qualquer outro setor, de qualquer outra cidade, vá atrás desse profissional. Hoje é tão fácil você descobrir sobre a vida de uma pessoa, né? Você abre uma rede social, tá ali, né? Você dá um Google, tá ali, tudo ali. Pesquise, converse, bata um papo, marque uma hora, vai fazer uma aula experimental, vá conhecer, passeie pelo universo da dança, desmistifique, quebre os preconceitos, seja você mesmo, consiga experimentar com muito mais sabor tudo aquilo que a dança pode proporcionar. Sim, eu resolvi fazer esse vídeo para quebrar essas barreiras, arrebentar essas amarras e algemas que seguram muito dos bailarinos da nossa cidade e de todo o Brasil, para que vocês façam aula onde vocês quiserem, com os profissionais que vocês desejarem. Se o professor de vocês, o profissional de vocês que dá aula para vocês, começa a abrir a boca para falar muito mal de um outro profissional, ele está dizendo e decretando automaticamente que ele é isso que ele está dizendo. Uma pessoa do bem incentiva, orienta, instrui e esclarece o aluno para que ele consiga e possa tomar as suas decisões da melhor maneira. Como eu disse lá no início do vídeo, eu estive dos dois lados. O que eu ouvia no início da minha carreira, não pode, não pode, não pode, quando eu comecei a dar aula eu fazia a mesma coisa. Porque eu fui criado e construído achando que o não pode, não vai, é meu, era certo. Não. E aí eu percebi de que o não pode, não vai, é meu, ninguém toca, é completamente errado, isso não existe. E aí eu comecei a desconstruir isso tudo em mim para poder projetar nos meus alunos. Então são 20 anos que eu dou aula na Academia Lúcia Toller. E nesses 20 anos, muitos alunos, mas muitos mesmo, passaram por lá para fazer aula comigo. Alguns desses alunos podem ter pego essa minha fase de não vai. E aí eu tô aqui para pedir desculpa, porque a gente aprende, a gente evolui. E eu tô dizendo de 1998, 99, 2000, nós estamos em 2020. Nessa fase aí, mais ou menos, tá? A gente evolui, a gente cresce.
E que bom que a gente tem esse veículo aqui de comunicação para poder dizer essas coisas para vocês tão abertamente, de peito aberto, sem medo, sem preconceito e sem rodear muito, sendo direto ao foco. Viva, seja bailarino, vá dançar, se liberte dessas amarras e dessas algemas e cresça. Estude muito, faça aula, desconstrua tudo o que disseram a você sobre os profissionais. Aquele profissional que você tem muita vontade de conhecer e até fazer aula, mas você não vai porque fulaninho, ciclaninho, beltraninho da esquina falaram que não presta. Quem que não presta? Quem que não vale a pena, né? Vá atrás. Existem profissionais incríveis aqui em Brasília. Formados, graduados, pessoas especiais, que estudaram muito e que têm uma vivência artística maravilhosa e que quer passar isso para você. Vá atrás. Você vai achar lindas histórias de dança com outros profissionais. Você vai achar academias que vão te abraçar e vão fazer de você um grande artista. Vocês puderam observar que eu não mencionei. Nada pra mim, venham pra mim, eu quero. Porque não é assim que a arte funciona. Todo mundo é livre, as pessoas vão aonde elas querem ir e aonde elas se sentem bem. E é assim que eu termino esse vídeo de hoje, dando esse recado. Esse aluno é meu, ninguém toca. Não existe. Esse aluno não é seu. Esse aluno é um ser, é um bailarino livre, que pode ir e vir quando ele quiser, da forma que ele quiser. Na arte, a licença poética é empregada desde aí até a formação final de um bailarino, de um artista. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha, faz o que você achar melhor. É importante para mim. Meu nome é Rodrigo Mena Barreto, bailarino, professor, coreógrafo. Eu vivo da dança, sou feliz porque eu danço, porque a dança consegue me proporcionar tudo aquilo que eu mais amo na vida. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.